pensando aqui, então, bom, vamos lá. Então, qual que é a ideia de um... Primeiro, precisamos entender crer que os princípios morais e os comportamentos estabelecidos nas Sagradas Escrituras são o meio mais saudável de se viver, ou seja, a partir dessa vida pautada em princípios e valores e comportamentos bíblicos, certo? Que aí inclui a espiritualidade, é claro, o indivíduo será emocionalmente saudável. Isso é legal, eu acho que isso tem que colocar, tenho que escrever isso, né? O indivíduo que vive a partir, tem seu viver fundamentado. Não, vamos lá, vamos pegar aqui o indivíduo, certo? O indivíduo que tem sua vida fundamentada nos princípios éticos e morais das Escrituras e por ela alinha seu comportamento em todas as áreas da existência, vamos por assim, né? Da existência, desfrutará de saúde emocional e relacional, ou seja, ele com ele mesmo e ele com o outro. Eu posso dizer isso? Eu acho que sim. O que nós temos que entender o que é esse conjunto o que é um conjunto de princípios éticos e morais, certo? Que determinam o comportamento. E aí a gente vai lá na psicanálise ou no Freud, a gente vê lá o ego, superego e o id. O que é o id? O id é o desejo, né? É o princípio do prazer, ou seja, é o prazer para si, é o gozo, é o gozar, certo? Então, todo ser humano ele está em busca do seu prazer, do seu gozo, certo? O superego ele vai delimitar esta busca pelo prazer. Esse superego pode ser deformado, extremamente rígido, vai trazer consequências neuróticas, angústia. Esse superego pode ser frágil, certo? E também trazer consequências traumáticas, né? E complicadas. Contudo, esse superego ele pode estar alinhado a bons princípios éticos e morais, certo? Que vão direcionar a busca por prazer de forma a trazer realmente satisfação, contentamento e saúde, ou seja, ele não vai tolir o prazer, mas ele vai direcionar esse prazer para que a gente tenha saúde e o ego, que é esse eu interior, se sinta satisfeito, sinta ausência, ele não tenha aquela angústia, aquela coisa que o perturba, certo? Onde ele encontra esses princípios que vão fazer com que o id ele ele seja satisfeito de forma saudável.
E aí vem o ponto. Nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de Cristo. Em Cristo Jesus. Certo? Acontece que nós temos Evangelho, nós temos Escritura Sagrada, né? Que é o todo dos princípios cristãos. E essa dogmática cristã. E nós temos a religião, que é essa estrutura em torno das Sagradas Escrituras, que toma para si os princípios, interpreta-as e ajusta elas a partir da neurose humana. Complexo isso, mas é a verdade. Ou seja, líderes tomam isso para si e criam dogmas, criam doutrinas que não são de fato as doutrinas bíblicas, certo? E que podem gerar e que geram um superego doentio também. Por quê? Porque ele se torna extremamente rígido, certo? Não poder nada. Eu não pode nada, né? Entenda, isso é complexo. É muito complexo. Por quê? Porque a igreja, quando ela traz as escrituras, ela tende a trazer a partir do seu pregador, né? Mas nós temos que crer em algo que está além do pregador, que é o Espírito Santo, né? E aí talvez entre, aí provavelmente entra a espiritualidade do indivíduo, certo? Que consegue perceber na sua comunhão com Deus e com as Escrituras quão saudáveis são os princípios bíblicos e perceber as desvirtuações, se assim existir essa palavra, das religiões. Entendeu? Ou da religião. O que a gente chama de religiosidade, né? Do fariseu. Interessante isso, né? Eu acho que isso dá um texto muito legal e um conceito muito interessante, né? Quando a gente trata a vida do ser humano. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para o princípio do casamento, olhar para o princípio Eu acho que talvez o ponto inicial é essa relação, é olhar para a Bíblia, e Cristo nos aponta muito isso. Onde está esse encontro do homem com Deus? Como que o homem precisa, de fato, biblicamente dizendo, estar diante de Deus, e como Deus se relaciona com esse homem já cristão, convertido. Esse é um ponto interessante, hein? Trabalhar o homem convertido e o do homem não convertido. E a gente muitas vezes mistura o olhar de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Ele olha para o ser humano a partir de Cristo, né? Lá, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nós estamos em paz com Deus por meio de Cristo, né? Então, isso é muito interessante. A ideia do Abba Pai, né? A ideia do hebreu, do Deus que corrige a quem ele ama. A gente tem que olhar nessas perspectivas, senão a gente tem sérios problemas aí com a fé, né? E exatamente com essa saúde emocional, né? Eu acho muito interessante. A relação com o pecado, por exemplo, é algo que a gente precisa colocar da maneira correta, né? E eu tenho uma frase: porque pecado é pecado? Porque Deus quis, ou porque de fato esse comportamento ele traz não só prejuízo para a relação com Deus, mas ele traz prejuízo para o indivíduo? Né? Pecado é pecado porque prejudica o indivíduo, porque prejudica a família, porque prejudica o casamento, porque prejudica a sociedade. Entendeu? Então vamos repetir: o indivíduo que tem a sua vida fundamentada nos princípios éticos e morais das Escrituras e por ela alinha seu comportamento em todas as áreas da existência, desfrutará de saúde emocional e relacional. Eu vou publicar essa frase e vamos ver o que ela vai causar no meio das pessoas. Valeu!